Então, gente, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, que é um desafio para a minha vida, e eu acredito que pode ser também um desafio para a vida de alguns de nós. O que eu quero ministrar ao seu coração é algo que eu preciso aprender a viver, e acredito que se todos nós aprendermos a viver o que eu vou pregar, nós vamos chegar num bom lugar. Então eu quero falar com você sobre contentamento, sobre estar feliz em toda ou em qualquer situação. Antes eu queria que você pensasse um pouco a seu respeito, e ao pensar a seu respeito, eu quero te fazer algumas perguntas. Quantos de vocês, sem ouvir o sermão, dizem a você mesmo, falam assim, eu sou uma pessoa que estou contente em toda e qualquer situação? Pensa aí um pouquinho. Quantos de vocês, antes de ouvir a ministração, já consegue olhar, fazer uma autoanálise e pensar assim, cara, eu não sou alguém assim. Eu não sou alguém que estou feliz e contente em toda e qualquer situação. E quantos de vocês, ao entenderem que não são felizes e contentes em toda e qualquer situação, gostariam de estar nesse estado de vida, de estar feliz e contente em toda e qualquer situação, né? Então, vamos aí, vamos fazer uma rápida análise e vamos ver em qual que nós nos enquadramos, né? Mas o contentamento é um chamado cristão. Na realidade, o contentamento é de fato o cristianismo. E eu gosto da palavra de Paulo quando ele fala que ele aprendeu a estar feliz, contente, em toda e qualquer situação. Porque se ele aprendeu, então eu entendo que o estado de estar contente ou em toda e qualquer situação exige de nós um aprendizado. Se exige de nós um aprendizado, então é possível para mim, para você e para todos nós que aqui estamos, viver em um nível de contentamento. Então, antes eu quero dar uma passada com você, lá em Jonas, quero olhar com você a vida de Jonas, quero também olhar com você a vida de Paulo, e quero também olhar com você uma orientação de Tiago. Nós vamos passar por 3 textos, para que a gente consiga entender em que ponto estamos, em que ponto queremos avançar, tá bom? Amém? Então, em Jonas, o Jonas está perto de Obadias. Se você pegar em Malaquias, o último do Velho Testamento, e voltar, né? E voltando os textos, você vai encontrar mais fácil Jonas. É pequeno o livro de Jonas, é apenas aí 3 capítulos, 4 capítulos, o livro de Jonas, obrigado. E quem encontrou? Quem encontrou fala assim, amém. Quem não encontrou fala assim, discipulado. É que eu errei, né? Era célula, né? Quem encontrou fala célula. Eu ainda estou meio de férias, gente, né? Oh, meu Deus, eu olho para vocês e fico pensando nas dunas de Joaquina. Brincadeira, nada disso. Você pode ficar de pé? Vamos ler juntos? Então, nós vamos ler do capítulo 1 do livro de Jonas, do versículo 1 ao versículo 3. Depois vamos saltar alguns capítulos e versículos, tá bom? Então vamos lá, Jonas, capítulo 1, fala assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Agora, no capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Capítulo 4, primeiro versículo. Com isso desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal.
Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Bom, nós vamos ler agora Filipenses, capítulo 4 de Filipenses. Depois de Efésios, você vai achar Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, me renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É um texto bastante conhecido. E agora Tiago, capítulo 1 de Tiago, dá uma passadinha mais um pouquinho à frente, você vai encontrar Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 14. Amém? Posso ir? Amém? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Amém. Fecha sua Bíblia, coloca no banco, vamos orar. Dê a mão ao seu irmão, sua irmã. Vamos orar um pouco mais. Peço ao Senhor para que Ele possa te dar entendimento à palavra, que essa palavra ela possa ser algo que venha te trazer uma transformação. Ore nesse sentido. Ore nesse sentido, abrindo seu coração e dando liberdade ao Espírito de Deus, para que Ele possa ministrar o teu coração. Nós precisamos de receber essa palavra como pão e água, como alimento, que nos sustenta e nos revigora. Então fale isso com Deus. Pai, nós precisamos disso. Nós precisamos ouvir o Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, entender o Teu coração. Diante da voz do Senhor, Deus, treme as terras, jubilam os povos. Diante da Tua voz, morto vive, e diante da Tua voz, toda a confusão cessa. Pai, nós precisamos de receber essa palavra, como pão, como água, alimento que nos sustenta.
Nos alimenta nesta hora, Pai, com a Tua palavra, com o Teu espírito de sabedoria, de entendimento, nos fazendo entender e compreender o Espírito, que o Espírito fala à igreja, e irmos além de uma mera letra, que nos faz apenas conhecer textos, capítulos e versículos, mas que o Senhor nos fale audivelmente aos nossos ouvidos, e que ao ouvir essa palavra, Deus, nós possamos ser surpreendidos com o Teu bálsamo, surpreendidos pelas delícias que fluem dos Teus lábios, e que a gente possa aprender como Paulo aprendeu o contentamento. Portanto, Senhor, lança luz nas trevas do nosso coração, naquilo que nós ainda desconhecemos, naquilo que ainda fazemos, e o fazemos na ignorância, ou até mesmo fazemos conscientemente. Mas que a luz do Senhor, Deus, nos encontre, por favor, eu te peço isso. Nos tenha perto de Ti, perto do Teu coração. Em nome de Jesus, amém. Dê um abraço forte ao seu irmão, sua irmã. Se você puder até dar um beijo na testa dele e dela, fica bom. Se quiser dar um beijo na bochecha, dê na bochecha. Amém. Vamos lá. Então, no livro de Jonas, ele teve um intento forte no seu coração. Jonas, ele tomou uma decisão. Jonas falou o seguinte: eu vou correr de Deus. Eu vou para um extremo. Eu vou me esconder de Deus. Eu vou fugir de um propósito que Deus colocou no meu coração. Jonas é um homem obcecado em sair da presença de Deus, em fugir da presença de Deus. Jonas é um homem que está desesperado para não fazer o que Deus pediu para que ele fizesse. Talvez Jonas não havia lido aquilo que Davi escreveu, quando ele fala no Salmo 139, ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Davi, ele também entendeu que não tem um lugar onde nós conseguimos nos ausentar de Deus. Davi, ele entende, através do Salmo 139, a onipresença e a onisciência de Deus. Deus está em todos os lugares, Deus sabe tudo. E Davi, ele chega a uma exata conclusão de que não há nenhum cantinho da terra aonde eu consigo me afastar de Deus. Nem o profundo abismo me afasta de Deus. Nem o lugar pior da terra me afasta de Deus. Davi entendeu que Deus está em todos os lugares. E Davi compreendeu que Deus conhece todos os nossos pensamentos e conhece tudo que vai dentro de mim, dentro de você. Davi, ele chegou à conclusão de que, por exemplo, Deus sabe a nossa palavra antes de nós anunciarmos. Davi ainda fala no Salmo 139 que Deus sabe exatamente quantos fios de cabelo nós temos. Para algumas pessoas é mais fácil contar. O Vitor, por exemplo, já está mais fácil de contar os seus fios de cabelo. Para outros é mais difícil contar fios de cabelo. Pensa na Antonella, por exemplo. É mais difícil contar os fios de cabelo da cabeça da Antonella. Mas Deus sabe exatamente quanto tem. Então, Davi, ele sabe quem Deus é. E Davi, ele fala sobre a bondade de Deus.
E Davi fala que Deus ele vai intervir nas nossas vidas em todas as quaisquer situações. Ele diz algo tremendo, que ele fala assim: nem as trevas são maior do que a luz, que é Deus. Por isso ele fala assim: as trevas e luz são a mesma coisa para Deus. Deus brilha nas trevas e Deus continua brilhando na luz. Então ele vai dizer exatamente que não há nada que pode deter Deus. Mas nós estamos falando de Jonas, e Jonas, ele tem uma missão. Jonas, a missão dele é simples. Deus o escolheu para ele anunciar uma sentença a Nínive, porque a cidade de Nínive era perversa e a malignidade dessa cidade chegou aos ouvidos de Deus, e Deus então se levanta do teu trono e ele vai fazer justiça. Então a missão de Jonas é muito simples: vai a Nínive, anuncia a Nínive que vai vir o meu juízo sobre essa cidade, que as maldades de Nínive chegaram aos meus ouvidos, e eu vou fazer justiça a essa cidade. Mas o que Jonas não faz é ir a Nínive, mas o que Jonas faz é sair da presença, correr da presença de Deus, como se ele pudesse de alguma maneira se esconder de Deus e da missão que Deus havia lhe atribuído. A história você conhece bem. Ele está navegando em direção a Tarsis. Então Deus faz vir uma tempestade. As pessoas que estão no navio, elas ficam desesperadas. Cada uma delas começa a orar ao seu próprio Deus, pedindo para que essa tempestade passasse. E Jonas está dormindo. Todo mundo desesperado, e Jonas está dormindo. Então eu me lembro daquela outra passagem, que Jesus dormia no barco no meio de uma tempestade. Mas Jonas não está se igualando a Jesus dormindo no meio da tempestade. Jonas, ele não está nem aí que vai acontecer. Tanto é que, de repente, eles acordam a Jonas e falam: Jonas, só você não se importa de que nós venhamos a naufragar e morrermos? Todo mundo está invocando o seu Deus, invoque você também o teu Deus. Depois eles tinham a sorte, e a sorte cai sobre ele. Então eles percebem que toda a tempestade era causada em virtude de Jonas, porque Jonas vai dizer a eles que ele está fugindo de um propósito de Deus. Então aqueles homens falam: cara, tu é doido, por isso nos veio esse mal, por isso estamos a ponto de morrermos. E Jonas diz: é fácil resolver isso, me lança ao mar. Eles ainda tentam não lançá-lo ao mar, porque eles vão matar um homem. Mas a tempestade piora, e eles então fazem uma oração, como quem diz assim: olha, o sangue desse homem não está mais nas nossas mãos, Deus está vendo aí, então nós vamos lançá-lo, e lança Jonas ao mar. Você conhece a história. E quem vem pegar Jonas? Quem é que vem? A Moby Dick? Não tem nada de Moby Dick, é um grande peixe, que a gente fala de baleia. Então um grande peixe vem, e agora ele faz o que com Jonas? Ele engole Jonas. Jonas não morre. Jonas está num dos compartimentos do grande peixe, que eu não sei o nome que é, mas eu sei que tem um compartimento lá, que ele vai ainda passar para um segundo compartimento, que vai então dissolver os alimentos, ela vai se alimentar. Mas ele está naquele lugar, nas profundezas da terra. Talvez ali ele lembra e ele vive o que Davi sabia, que nem mais num profundo lugar nós não podemos estar ausentes de Deus. Jonas, vivendo o seu pior momento, ele tem as suas orações ouvidas e respondidas. Então um grande peixe vai, o vomita na praia. Então Jonas vai fazer aquilo que Deus havia dito para ele fazer. Ele vai anunciar. Então no capítulo 3, o Jonas está anunciando a sentença. Mas quando ele anuncia a sentença à cidade de Nínive, o que acontece com a cidade? Eles se arrependem, eles se vestem de pano de saco, os homens, as mulheres, as crianças, até os animais. Todo mundo vai apregoar um jejum, e todo mundo se arrepende profundamente da maldade que eles haviam praticado. E é justamente nesse momento que entrou o versículo 10 do capítulo 3, que vai dizer que Deus se arrependeu do mal. Vai dizer que Deus, ele disse assim: não vou fazer mais, eu ia fazer, eu ia julgar, eu ia destruir, mas não vou fazer mais isso. Eu me arrependi,
Ao invés de destruí-los, eu vou lhe dar graça. Eu não vou lhes tirar a vida, mas eu vou lhes abençoar. Olha que coisa interessante, porque então Deus ele pode mudar de resolução do seu coração? Sim, Deus é um Deus que nos chama para arrazoarmos, conversarmos. Deus é um Deus de diálogos. E Deus é um Deus onde Ele encontra um genuíno arrependimento, Ele responde com graça. A história mostra isso. O simples fato de Deus nos dar Jesus. Então nós podemos mudar alguns vereditos de Deus, alguns sim, outros não. Algumas coisas são eternas e vão se cumprir, mas existem outras coisas que podem ser mudadas. Como por exemplo o rei Ezequias, que ia morrer, mas ele foi arrazoável com Deus e ganhou mais 15 anos de vida. Existem algumas coisas que Deus está nos chamando para que nós possamos conversar com Ele. Existem algumas coisas que Deus está olhando para nós, está dizendo assim: filho, vem cá, vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre isso que está no teu coração. Vamos bater um papo a respeito desse seu pensamento. Vamos conversar a respeito dessa resolução tua tomada. Então, Deus nos mostra um Deus tão próximo, um Deus que chega tão perto, um Deus que quer nos ouvir, e outro, um Deus que nos dá o direito de falar com Ele. E é nesse momento, então, que Jonas, ele revela a razão pela qual não queria ir a Nínive. Porque Jonas disse que ele conhecia o coração de Deus, e é verdade. Olha o que ele fala, se você quiser me acompanhar, estou no capítulo 4 de Jonas, ele fala assim: por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente. Ele sabe que Deus é clemente, ele sabe que Deus é misericordioso, que Ele é tardio em irar-se, e Ele é benigno e que se arrepende do mal. Jonas conhece Deus, e é porque ele conhece Deus que ele se vestiu de uma justiça própria. O que Jonas diz? Jonas, no seu coração, não achava justo Deus não punir Nínive. Jonas, no seu coração, ele entendia que a ação de Deus não era mais correta, porque esse povo é um povo maligno, esse povo é um povo ruim, a malignidade dele é grande. Se você quiser saber um pouquinho dos atos de Nínive, procura no Google, e você vai ver a maldade desse povo quando ele tripudia sobre um outro povo, as maldades que eles praticavam. E essas maldades subiram, mas quando subiu o arrependimento, o coração também de Deus transformou e mudou. O que está em questão aqui é: Jonas não está concordando com a justiça de um Deus clemente. Para Jonas, Deus deveria fulminar toda aquela cidade. Aí aquilo que ele fala: aí, tá vendo? Sabia que ia dar nisso. Sabia que se eu anunciasse a sentença, se ele se arrependesse, o Senhor é um coração mole, o Senhor não ia fazer cumprir isso. Eu sabia exatamente isso, Deus. É por isso que eu não quis ir lá, e é por isso que eu prefiro morrer. Quero morrer, me mata, acaba logo com isso. Aqui é um ponto de um descontentamento, porque se Paulo aprendeu o contentamento, Jonas não aprendeu. Jonas é um cara descontente. E uma faceta que eu percebo, descontentamento de Jonas, é que Jonas quer que Deus faça aquilo que ele quer que Deus faça. Jonas quer falar com Deus o que ele deve fazer. Na verdade, Jonas quer ensinar Deus a ser Deus. Jonas está nada mais, nada menos dizendo que as suas sentenças são mais justas do que a sentença de Deus. E Deus está mostrando para ele: eu amo a todos. Você se aborreceu com essa plantinha que eu fiz nascer. Você não teve trabalho de plantá-la, você não teve trabalho de cuidar da planta. Ela morreu e você ficou bravinho. Agora eu resolvo não punir 120 mil pessoas de que você não fez nascer, de que você não os conhece.
e você acha que você tem razão de ficar irado? É mais ou menos assim. Você já conversou com alguém que é defensor da pena de morte? Quem merece morrer? Para você, quem merece morrer? Pensa rapidamente. Quem merece morrer? O estuprador merece morrer? O assassino merece morrer? O que matou o teu filho merece morrer? O que te estuprou merece morrer? O que abusou de alguém da sua família merece morrer? Alguém que desgraçou a sua família merece morrer? É mais ou menos Deus falando assim: vá até ele e perdoa. E nós, como Jonas, fugimos da presença de Deus e falamos: não, não é justo. Não é justo isso. Não é justo perdoar alguém que deveria ser condenado. Não é justo fazer o bem a alguém que só faz o mal. Nós temos os nossos dias de Jonas e nós temos o nosso coração de Jonas. Todas as vezes que nós colocamos para nós o que é justo e vai a contraponto daquilo que Deus diz que é justiça, nós estamos sendo Jonas. E todas as vezes que nós nos furtamos a fazer aquilo que Deus nos pediu para que fizéssemos, nós estamos escolhendo ir para Tarsis. E muitas das vezes vem uma grande tempestade, e junto dessa grande tempestade vem uma misericórdia de Deus conosco, para que nós possamos nos arrepender e voltarmos ao caminho e anunciar o amor de Deus. A trama de Jonas continua viva hoje, aqui e agora, no meu e no seu coração. Então eu acho que uma das fontes do descontentamento é quando nós não achamos Deus justo o suficiente. Uma fonte de descontentamento é quando nós não conseguimos ver Deus como Deus. E quando nós começamos a questionar Deus. Todo homem, toda mulher que vai questionar de Deus, ele é um descontente. Está descontente com o próprio Deus. Quantos de vocês acham que vocês poderiam estar vivendo melhor do que vocês estão vivendo? Quantos de vocês acreditam que o mundo não está sendo justo com você? E lá no fundo, se a gente for procurar o grande culpado, nós vamos encontrar que o grande culpado é Deus, porque Ele é sabedor de todas as coisas. Quer ver uma coisa? O mundo pergunta muitas das vezes assim: se Deus é Deus, por que Ele permite tanta maldade no mundo? Por que Deus permite que tantos inocentes morram? Se Deus é Deus, por que tanta gente passa fome? Você já deve ter pensado nisso. Ou você conhece alguém que pensou assim? Deus não deixou de ser Deus. Deus não deixou de ser justo. Deus não deixou de ser amoroso. E Deus não deixou de ser bondoso. O problema é quando nós queremos fazer que Deus ele age da maneira como eu e você pensamos que Ele deve agir. Ele precisa agir. Se nós não nos libertarmos desse sentimento, nós vamos ficar vivendo dia após dia um profundo descontentamento e uma profunda depressão. Você precisa se libertar desse sentimento. Eu preciso me libertar desse sentimento. Nós precisamos nos libertar disso. Porque se nós não nos libertarmos desse sentimento de autojustiça, nós não vamos poder viver o contentamento, que é a paz. Eu vou falar daqui a pouquinho do contentamento. Então, a primeira atitude que nós precisamos ter, joga fora isso, para de lutar contra aquilo que não precisa lutar. Tem lutas que não precisam ser lutadas, combatidas. Tem lutas que precisam ser perdidas.
Existem guerras que nós temos que perder. Existem outras guerras que nós já vencemos, porque Jesus disse que nós somos mais do que vencedores. Mas eu quero te perguntar, qual guerra você precisa perder? Sabe, você precisa perder, eu preciso perder, para nossa opinião. Eu e você precisamos perder por alguns raciocínios que são completamente irracionais, que não combinam com o Evangelho. Esse tipo de perda é aquilo que o Evangelho chama de ganho. Esse tipo de morte é aquilo que o Evangelho que fala que nos abre a vida. Cutuque o seu irmão, por favor, e pergunte a ele, qual guerra você precisa perder? Sabe qual guerras nós precisamos perder? Aquelas que nós mais temos razão. Qual foi a guerra que Jesus perdeu para ter a mim e você? Aquele mais teve razão. Jesus não chegou para Deus e disse, não é justo eu morrer por eles. Jesus é o justo morrendo por nós. Jesus não brigou quando ele foi levado diante das autoridades e diz, eu estou com a razão. Escreve aí. Talvez a guerra que você precisa perder é a guerra que você tem uma opinião. Mas o outro, esquece o outro. Mas não é justo para você. Então nós vamos ter que entender o que é justiça. Nós vamos ter que compreender o que é a justiça de fato. A gente tem o nosso lado de Jonas, e eu tenho descoberto o meu Jonas. Nessa viagem que eu fiz, eu fui Jonas e fui pouco Paulo. A gente tem o lado de Jonas. Você está na baleia? O seu momento de vida é o momento da profundeza. Você está dentro do ventre do grande peixe? Qual a situação que você está vivendo agora? Qual é o seu momento de agora? Seu momento pode ser lutando para fugir da presença. Quando você luta? Quando você não quer fazer a vontade de Deus. Você sabe qual é. Você justifica para não fazer e você corre. Então você está indo em uma direção contrária. E sempre quando eu vou em uma direção contrária, vem um vento contrário para me empurrar ao meu propósito. Então começa a vida das lutas, das dificuldades. Tem um momento que a luta ela é tão acirrada que nós vamos ser jogados no mar, nós vamos entrar para dentro da barriga do grande peixe. É aquele momento que você vai pensar assim, não tem jeito mais para mim, acabou. Não tem mais jeito. Agora eu morri. Não tem mais jeito para isso, para A, para B ou para C. Aí, esse momento é um bom momento, porque é o momento de eu começar a ouvir a voz de Deus, porque é o momento onde a gente se rende. Tem pessoas que, para perder a guerra, precisam ir para dentro da barriga de um grande peixe. Porque nós somos tão orgulhosos em ceder, e somente um momento de profundidade nos faz quebrar o nosso orgulho. Ok? Em que momento você está? Vamos olhar então agora para Paulo. Vamos para Filipenses. Filipenses 4, se você quiser me acompanhar, Paulo fala de um aprendizado. Dá uma respirada profunda agora, como quem vai dar uma respirada de alívio. Faz assim. Não, faça melhor, você pode fazer melhor do que isso. Respira e fala assim, que bom. Algumas coisas que nós aprendemos. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas pelas quais sofreu. E Paulo aprendeu o contentamento pelas coisas pelas quais viveu. Então, se Jesus teve que aprender com sofrimento, e Paulo aprendeu o contentamento pelas coisas por que viveu,
então nós estamos num bom lugar, porque então tanto eu como você, nós estamos num aprendizado da vida. E nós então estamos em qual estágio desse aprendizado? Eu ainda não cheguei no contentamento, mas eu quero chegar lá. Eu quero viver como Paulo viveu, como Jesus viveu. Essa é uma missão de vida para mim. Ser semelhante a Jesus. Estou caminhando para lá. E você, como você está? Esse contentamento que Paulo fala, a partir do capítulo 4, versículo 10, ou melhor, no 11, ele fala, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele vai escrever situações da vida. Paulo ele está falando também no meio de uma comunidade que vive a filosofia também grega. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, para que a gente entenda que muitas das vezes nós estamos utilizando uma consciência grega e não uma consciência do reino, para entender o que é um contentamento. Às vezes nós somos mais filósofos do que de fato discípulos de Cristo. Então, a palavra grega para contentamento é ataraxia, que no grego significa tranquilidade e calma. Quantos de nós queremos viver uma vida de tranquilidade, uma vida calma? Levanta a mão, eu quero viver uma vida tranquila e também quero viver uma vida calma. Mas os gregos, principalmente os filósofos epicureus, eles reputavam que o contentamento era uma das mais altas virtudes, porque ela diz a respeito de um prazer. E esse prazer é o alvo da existência dos filósofos epicureus. Por exemplo, algumas pessoas dizem, no ditado, se eu não me engano, francês, carpe diem, aproveite a vida, ou o importante é ser feliz. Algumas frases dessas, elas estão impregnadas de um pensamento de que nós precisamos nos entregar aquilo que é bom. O prazer, ele é bom, e se o que eu faço é bom para mim, não se importando se para o outro é bom, mas se é bom para mim, é bom. Então, ele é aprovado. Muitas pessoas, elas ditam a sua vida a respeito dos sentimentos daquilo que eles fazem. Se eu faço algo e o sentimento é bom, então isso é permitido. Mas se eu faço algo e o sentimento é ruim, então isso não é permitido. Nós criamos para nós esse senso de justiça por aquilo que nós sentimos. Por isso, não há algo concreto, tudo é subjetivo, não há uma verdade, porque uma verdade minha pode ser uma verdade que não é sua. Então, nós começamos a tirar de nós os pilares, as colunas, os fundamentos da vida. Então, algo que hoje pode ser muito bom, amanhã pode não ser mais, porque isso vai se alterando. Mas quando nós olhamos para a palavra trabalha de princípios eternos, fundamentos eternos, que são sustentados de gerações e gerações, séculos após séculos, eles são inalteráveis. Mas quando nós vivemos numa sociedade como a qual vivemos, nós começamos a perceber que nos tornamos escravos daquilo que Jesus ele fala e Paulo vai dizer sobre uma filosofia de mundo, uma forma de entender felicidade que não é uma maneira como Deus a nos diz. E quando nós começamos a entender isso, nós começamos a compreender que nós nos tornamos escravos do mundo. Acompanhe aqui, eu vou ser um pouco filósofo agora, mas me acompanhe, por favor. Cutuque seu irmão e fala assim, acompanhe o pastor. Talvez você queria que eu pregasse, a sua vitória vai chegar para te manter aceso, mas eu preciso que você entenda essa verdade. No final eu vou dizer que a vitória vai chegar, e vai mesmo chegar. Mas eu preciso que você acompanhe comigo essa linha de pensamento, para que você se descubra agora. Então, olha só, os epicureus, eles diziam que o contentamento é uma virtude, só que os epicureus, eles fazem uma divisão entre os prazeres desse mundo, a matéria, a carne, são ruins, e tudo aquilo que está acima disso, as essências ou os princípios norteadores,
são os mais nobres. Então, para os epicureus, o contentamento é um ideal a ser alcançado. É um estado mental imperturbável, onde nós vamos chegar a um determinado momento que nada mais vai nos perturbar a mente, nada mais vai nos tirar uma tranquilidade. Então, isso para ele é algo, um ideal, algo a ser alcançado, e eles entendem que para chegar nesse lugar, nós precisamos, então, retirar tudo aquilo que lhe escraviza, ou seja, o corpo, a matéria, tudo aquilo que precisa ser rejeitado para que nós possamos, então, nos transcender. É uma outra palavra complicada aqui, que é o ascetismo, que é do ser humano também viver uma vida onde ela se liberta do mundo. São o que nós temos nos séculos passados, os monges, os monastérios, onde as pessoas se enclausuravam dentro de um lugar, dizendo o seguinte: isso aqui é santidade, nós estamos longe do mundo. Se eu não estiver enganado, Martinho Lutero, ele vai dizer que ele foi para o monastério, e de tanto viver no monastério, ele entendeu que o mundo estava dentro dele. Então ele falava assim: poxa, não adianta ir para um lugar isolado, me afastar de tudo, o mundo está dentro de mim. Foi então que nasce a reforma protestante, que ele encontra a justificação pela fé, salvação pela fé, graça e fé. E aí há uma revolução. A Bíblia fala que tudo que Deus fez é bom, e a Bíblia declara que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus ama o mundo. Eu estive em Florianópolis, poxa, que lugar lindo. Era para todos nós irmos para Florianópolis. Era para todos nós irmos às praias. Estou vendo no aplicativo, tem uma praia, se eu não me engano, no México, ela é cor-de-rosa. Eu não sei se é México, mas em alguns lugares desses fora do Brasil, o lago é rosa. No Instagram tem, eu acho que eu vou na janela, se você não tem esse aplicativo, baixa lá, cada lugar lindo. Agora imagina que Deus fez essa lindeza que é o mundo dele para que nós não pudéssemos usufruir disso. Deus ia ser sarcástico. Ele ia fazer algo lindo, ia dizer assim: só olha e contempla, e não pode ir. O mundo tem os seus apetrechos, é bom, no sentido de que a obra criada por Deus, ele perdeu o seu lugar quando o homem pecou, por isso ela vai ser, restaurada ao propósito original. A terra clama, Romanos, Paulo fala que a terra geme pela manifestação dos filhos de Deus. Elas precisam também de ser restauradas ao seu lugar. A terra também caiu pelo pecado da humanidade. Mas esse é outro discurso. Mas que eu quero que você entenda o que há de errado em você comer, por exemplo, um camarão. Quem gosta de comer camarão aqui? Levanta a mão. Imagina você comendo camarão de segunda a segunda. Você comer até enjoar. Quem gosta de comer picanha? Picanha é bom. Se você vai para os lugares do nosso país, você vai comer as comidas típicas. Aqui em Minas, o feijãozinho tropeiro. Gostoso, verdade, todo mundo gosta da culinária mineira. Se você vai lá para Bahia, você vai comer o acarajé, gostoso, para quem gosta, é pimentado. E você vai comer os apetrechos regionais. Lá, descobri que a comida típica de Florianópolis é a ostra. Comi? Não comi. Ainda não tive coragem de comer uma ostra, mas quem come fala que é bom. Quem já comeu ostra aqui? Deixa eu ver. É bom? É gostoso? É bom? É? Aprova? Próxima vez vou comer então. Então, olha, não há nenhum mal em você usufruir daquilo que Deus criou para nós. Não há nenhum mal disso. A gente precisa olhar para esta obra que Deus criou e contemplá-la. Falar nisso, foi muito bom viajar com o Mário e com a Lucelena. O Mário é uma pessoa singular.
Se eu pudesse destacar uma pessoa nessa igreja que chega próximo do contentamento, eu diria, é o Mário. Sem medo de errar. O homem simples na essência. Uma hora que nós estávamos subindo as dunas de Joaquina, ele no meio do mato olhando as plantinhas, olhando as folhinhas, o ecossistema. O Felipe também gosta disso. Olhar o ecossistema. Fica horas e horas no meio do mato. Pega a planta, acaricia a planta. Olha tudo. Os meus olhos estão voltados para o mar, para as dunas de Joaquina, e o Mário para as plantas. Singular viajar com o Mário. Um dia você tiver a oportunidade, chame o Mário para viajar com você. Você vai aprender muito, como nós aprendemos bastante. Então, falando do Mário, eu me esqueci do que eu estava aqui, tinha que falar. A apreciação. A gente corre tanto que a gente não aprecia o que está ao nosso redor. É engraçado, quando é domingo, eu tenho que ir ao centro, quando não tem um movimento, e eu estou desacelerado, eu contemplo as construções. Então, ao olhar para as construções, principalmente as construções antigas, você vai encontrar umas estátuas esquisitas, cara de leão, com asa, que ficam nos pilares das construções antigas. Se eu não me engano, o nosso teatro tem uma dessas imagens. E você vai ver coisas que, se você apressadamente passando, você não vê. Há uma beleza singular ao nosso redor, que está aí para ser aproveitada, está aí para ser viajar. Olha para o seu irmão, fala assim, você já deve ter ganhado o dinheiro bastante, pelo menos para ir até Macuco. Vá a Macuco. Mas se você puder ir a Florianópolis, vai a Florianópolis. Macuco tem cachoeira. Macuco tem folhas, plantas, rochas. Tem isso tudo. É belo também. Eu não estou depreciando Macuco. Então veja, Paulo entendia que o contentamento não é um ideal, mas é uma simples realidade. O que para os filósofos era um grande ideal, para Paulo, uma simples realidade. Paulo entendeu que o ser humano só será livre depois de possuir sua autarquia. Aliás, a palavra para contentamento no hebraico é autarquias, que significa ser autossuficiente. E Paulo, ele acreditava que o ser humano só vai ser livre quando ele possuir sua autarquia, a capacidade de se bastar em si mesmo, de estar feliz em si mesmo. E nós vamos entender que felicidade é esse. Ora, o contentamento para Paulo é Cristo. Paulo diz que a vida é Cristo. Então ele já não se apegava às coisas que nós nos apegamos na vida. Paulo não chama a vida daquilo que eu e você chamamos da vida. O simples fato de acordar, respirar, ir e vir, de sentirmos coisas boas ou negativas. Paulo, ele diz, a vida é Cristo. A vida emana de Cristo. A vida está em Cristo. Então Paulo, ele faz uma centralidade que sai de si e ela vai para Cristo. Ele fala, a vida é Cristo. Eu achei a vida, eu achei Cristo, eu achei a vida. Então, ele já não tinha, ele entendeu que tendo Cristo, ele tem tudo. Tendo Cristo, ele já tem toda a provisão, ele não precisa de mais nada, porque ele tem Cristo, e Cristo basta. Então Paulo, ele entendeu que ele não precisava viver de donativos. O texto de Filipenses, ele está dizendo sobre isso, que o povo de Filipos se associava a ele em donativos, não uma, nem duas, ou nem três vezes, e aqui o povo está enviando donativos para ele. Paulo está provido de riquezas, ou de dinheiro.
E esse povo de Filipe chega então para ele com uma quantia substancial, e ele vai dizer então o seguinte: olha, não pensem vocês que eu dependo do donatismo, do donativo de vocês. A minha alegria, ela não está se eu tenho ou se eu não tenho as coisas, porque a minha vida é Cristo. E Paulo ensina então que aquilo que os filipenses estavam fazendo é mister. Por quê? Porque a ação de bondade e de honra dada a eles seria retribuída por Deus para eles. Então Paulo se alegra dizendo o seguinte: eu me alegro, isso é bom, isso é mister. Por quê? Porque isso vai redundar em graça sobre vós. Então, a ação pela qual vocês fazem a mim, Deus há de recompensá-los, vocês serão recompensados por Deus. E nisso Paulo, então, se alegra. Porém, Paulo nos ensina que para ele, a felicidade não está se ele tem muito ou se ele tem pouco, se ele está sofrendo ou se ele não está sofrendo, porque ele fala: eu encontrei a vida que é Cristo. O contentamento, então, de autarqués consiste naquela perfeita fé ou confiança que torna o crente independente das circunstâncias externas. O contentamento tem a ver com a confiança em um destino final. Paulo sabe uma missão. Paulo sabe que Deus cuida dele. E Paulo sabe que tudo coopera em seu favor. Paulo, ele tem uma noção clara de um destino final. Eu estou em Cristo e vou para Ele. Jonas correu da missão. Paulo sabia da missão. Então Paulo, ele sabe, ele tem um propósito firme, e isso ajuda a caminhar. Isso ajuda a ser constante. Então, olha, de repente, Paulo anda na missão, e o contentamento, então, ele entende que ele está alicerçado na humildade. Não se deixa perturbar pela inveja, pela competição ou pela ansiedade. Aqui eu parei, meditei e falei assim: qual é a fonte do meu descontentamento? A quem eu invejo? Quem você inveja? Se te desse uma oportunidade de você nascer de novo, você queria ser você? Se te desse uma oportunidade de nascer de novo, você queria ser igual a quem? Ah, não, eu queria ser igual o pastor Vitor, porque tem um sorriso que abre portas. Eu não tenho um sorriso que o Vitor tem. Mas mesmo assim, eu não sou menor do que ele, nem ele menor do que eu. Eu sou uma pessoa singular. Eu sou único. Eu sou alguém criado com planos, propósitos e objetivos. Eu tenho virtudes, mas também tenho coisas que não são boas. Deus nos fez únicos. O grande problema é que a gente só consegue amar o outro se nós amarmos a nós mesmos. E a gente nunca vai conseguir amar alguém se nós não nos amarmos. Se nós estivermos em guerra conosco mesmo. Hoje a gente anda descontente. Por exemplo, quantos de vocês queriam ter um corpo igual ao do pastor? Os mais cheinhos iam dizer assim: eu queria, eu dava de tudo. Quantos de vocês queriam ter o cabelo do Pedro? O Pedro vai cortar cabelo e todo mundo fica com ele assim: nossa, todo mundo quer ter um cabelo igual ao seu. As mulheres pagam caro para ter um cabelo igual ao seu. E o Pedro fala assim: mas esse é meu. Brincadeira, ele não fala isso. Mas preste atenção, quantos de vocês não estão contentes com vocês mesmos? Eu estava pensando sobre isso. E falei assim: poxa, é interessante, né? Como que a gente, facilmente, a gente perde alegria com a gente mesmo. Porque nós estamos sendo escravizados por uma filosofia que nos mostra o que é bonito
e o que é feio. E quando nós não entramos num padrão do que é bonito, nós dizemos que nós somos feios. Eu sou vaidoso e bonito. Não é verdade? E humilde. Mas teve uma palavra que me marcou profundamente. Eu era muito mais magro do que sou. Até que uma moça olhou para mim na faculdade de teologia e disse assim: você está com AIDS? Depois eu te conto a pessoa, porque está gravando, está ao vivo. E eu falei assim: cara, eu não estou com AIDS, eu estou querendo dar na cara dela. Eu sempre me perturbei com a minha magreza. E aquele dia que ela falou que eu estava com AIDS, eu entrei na musculação. Ganhei alguns caroços que saltavam dos meus bíceps. Não fiquei igual o Hulk, mas fiquei fortinho. Hoje eu estou satisfeito com o que tenho. Então hoje você pode dizer que eu sou magro, eu falo assim: tudo bem, amém, eu gosto. Da forma como eu estou. Estou contente hoje sendo assim. Algumas pessoas olham para mim e falam assim: você tem que comer mais. Eu falo assim: para ficar igual você, não quero. Brincadeira. Eu não falo, só penso. Brincadeira, gente. Isso é só para você rir um pouquinho. Mas a gente não consegue ser satisfeito com a gente. A quem você inveja? Se você pudesse ter um carro, você teria o carro igual de quem? Se você pudesse ter uma casa, você teria uma casa igual de quem? Eu queria uma casa igual do Neymar. Eu fiquei sabendo que lá em Balneário Camboriú, a novidade é construir prédios arranha-céu. Fiquei sabendo que lá é Dubai brasileira. E o prédio da cobertura que o Neymar comprou é o prédio de 90 andares. Que ele para o carro, na portaria, Vitor, aperta o botão e o elevador leva ele e o carro até a sua casa. A novidade em Camboriú é colocar a lancha. Você vem, coloca a lancha no elevador e você já desce do seu prédio, pega a lancha, elevador, e se com a lancha. Grande novidade. Eu queria ter uma casa igual a do Neymar. Eu não, eu tenho medo de altura. Eu não consigo chegar na sacada. O prédio que nós ficávamos era o 10º andar. Eu cheguei na beira lá, fiquei olhando aquele negócio, sonhei que eu estava pulando. 2 noites sem dormir direito, porque eu sonhava que eu estava pulando do prédio. Me dá como é que chama o negócio? Virtude, como é que é? Vertigem, me dá vertigem. Não gosto de altura. Esse aí eu não queria ser igual ao Neymar. Mas veja, qual casa você quer ter então? Igual de quem? A quem você inveja? Competição. Você está competindo com quem? Nós, pastores, nós competimos entre nós com as igrejas. A gente vai numa igreja e fala assim: quero ter uma igreja assim. A gente olha no Instagram, eu quero ser assim. As concupiscências dos nossos olhos saltam numa igreja maior. E isso você fala assim: cara, se a gente continuar nesse ritmo frenético, a gente nunca vai estar satisfeito com nada. E você? Qual é a sua competição? Com quem você compete? Ansiedade. Por que andares ansiosos? Quem está perdendo o cabelo com ansiedade? Quem já perdeu as unhas por causa de ansiedade? O Vezinho está quase roendo ela toda. Vamos lá, vamos avançar, senão não termina. Paulo era o cara que conseguia trabalhar e ser contente no que fazia. Aliás, quem está satisfeito com o trabalho? O contentamento, então, uma coisa que Paulo aprendeu no contentamento, que Paulo não se prendia nos bens materiais. É uma coisa que está me intrigando recentemente. Eu aprendi que melhor é dar do que receber. Está lá na Bíblia. Melhor é dar, fala comigo, melhor é dar do que receber. Eu estou descobrindo que eu ainda não consigo entender que o melhor é dar, porque eu estou só entendendo que o melhor é receber. Quem entende que melhor é só receber, quem tem dificuldade de dar. Tem um livro que está mexendo comigo,
depois eu vou pregar sobre isso. A mentalidade de riqueza e de pobreza. Ele fala que a mentalidade do pobre é da escassez. Ele vai dizer o seguinte, Chris Valentin, ele diz o seguinte, que a mentalidade do pobre é que, por exemplo, se ele vai numa festa, quer ver pobre feliz, chama ele para uma festa de casamento, gente rica. Ele fica sem comer e come igual um desesperado, e depois ainda passa a sacolinha e leva para casa. Porque ele não acredita que vai ter uma outra oportunidade de comer coisas tão gostosas do que daquela festa. Porque na mentalidade dele é mentalidade de escassez. Eu tenho que aproveitar tudo, tenho que comer tudo. Esse é o guia final. Eu preciso empanturrar de tudo. Então eu preciso comer tudo, porque eu não posso perder isso. Então ele tem a mentalidade do pobre, que é a mentalidade da escassez. Você já viu gente rica que tem a mentalidade de pobre? Ele tem dinheiro para chuchu, mas vai comprar pão, é o pão dormido. Ele não pode comprar o outro pão. Conheci uma pessoa assim. Ele não comeu o pão fresco, porque o pão fresco, ao apertá-lo, ia esfarelar. Então ele fala assim, isso é um desperdício de pão. Pensa em alguém que tem dinheiro para comprar várias padarias. Então ele só comprava o pão do outro dia, porque ao apertá-lo não esfarelava. A mentalidade do rico, a mentalidade de que Deus é o Deus da abundância, nunca vai faltar. Deus sempre tem para dar. Por isso, eu posso dar, que nunca vai faltar. Quando eu parei e pensei nisso, eu falei assim, meu Deus, eu preciso de ter mentalidade da riqueza. Eu estou me exercitando. E você? Você tem alegria em dar algo para alguém? Você fica feliz em dar? Fica? De tirar algo e dar? O Pedro, esses dias, ele pregou para mim, sem saber. Rapaz, ele tinha uma camisa bonitinha, toda coloridinha. Estava frio um dia desses atrás. Ele chega em casa sem a camisa. Eu olho para ele, sem a blusa. Olho para ele, filho, cadê a blusa? Ah, pai, tinha um homem sentindo frio, eu tirei e dei. Aí eu vi aquele toma. Eu fiquei quieto. E orei, Deus, me dá um coração simples assim. Talvez é porque ele não sabe quando ela custou. Mas uma coisa ele sabe, se ele pedir o pai dele, o pai dá. Nem que eu pague em 10 prestações, mas eu vou dar uma nova para ele. Esses pequenos gestos têm me ensinado muita coisa. É por isso que eu falei com vocês há algum tempo atrás, que eu estou orando para Deus acabar comigo. Bom, o contentamento cristão trata de uma convicção íntima, de que nenhum mal pode sobrevir a quem é piedoso, porquanto Deus já providenciou tudo que é necessário em nossa vida. O contentamento descansa na fé de um Deus que nos providenciou tudo. O contentamento cristão é o contrário da petulância, do egoísmo e da ansiedade. Ele exclui a inveja. Marcelo, por favor, coloca para mim Tiago 3,16. Pois aonde, eu vou ler, depois você lê ali. Aonde há inveja, o sentimento é faccioso. Ainda há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha o que o invejoso atrai. Faccioso, o que é faccioso? É aquela pessoa que não consegue ficar bem com ninguém. Ele cria divisão, que aí vai instaurar uma competição. O invejoso vive na confusão. E coisas ruins lhe tomam o seu coração. Pela inveja, Caim matou Abel. Então, vamos sondar o nosso coração. Há inveja em nós? Se nós estamos com inveja, nós estamos em grande confusão. Não vai ter mais. Se nós estamos com inveja, nós vamos ter
Muita confusão. Hebreus 13, 5. Avareza. O que é avareza, gente? A famosa mão de vaca. Como é? A vaca não tem mão, rapaz. Estou pensando em imaginar a mão da vaca. Ela só tem uma pata, é fechada. Tá. Faz assim, avarento. É assim. Faz assim. Avarento é assim. O avarento, então, olha, seja a nossa vida sem contentai-vos com as coisas que quem? Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Vem cá, você pode não ter um carro, mas você pode ter uma bicicleta. Porque está falando o seguinte, contento que você tem bicicleta. Fica feliz. Fica feliz com o que você tem. Agora, o avarento, ele só pensa nele mesmo. Ele não dá nada a ninguém. O avarento não tem prazer em dar. O avarento dá. Ele conta a história de que esqueceu a carteira. Quem conhece a história de que esqueci a carteira? Cutuca no seu irmão e fala assim, pode levantar a mão, que pelo menos você conhece alguém que já fez isso. A gente sai, a gente vai comer em algum lugar, saímos com os amigos. Chega lá para comer com os amigos, o que acontece? Na hora de pagar, esqueci a carteira. Perdi a carteira. Quem já deu um golpe desse? Eu já dei. Eu fui no cinema, na hora não conhecia a Érica, essa é nova, essa acho que você não sabia. Devia ter uns 14 para 15 anos, estava paquerando uma menina, duro, e fui ao cinema. Na hora que chegou no cinema, chegando pertinho do momento da bilheteria, me deu uma súbita dor de barriga. Eu falei assim, segura aí que eu preciso ir ao banheiro. Fiquei lá uns 10, 15 minutos, que eu pensei assim, é o tempo suficiente para ela ter pago. Cheguei, comprei. Não precisava. Muito obrigado, coisa feia. Eu não era crente, me dá um desconto. Bom, o outro, o espírito queixoso. Por favor, 1 Coríntios 10, 10. 1 Coríntios 10, 10. Outro sintoma de que nos tira o contentamento. Então, veja, a avareza, eu falei também da inveja, e agora eu vou te falar do espírito queixoso, ou murmurador. Nem murmureis como algum deles murmuram e foram destruídos pelo exterminador. Quem murmura não é contente. Quem reclama não está feliz. Então, o contentamento consiste em viver uma felicidade de sermos dependentes de Deus, mostrando-se humilde, isento de lutas insanas em prol de coisas materiais. A piedade é o maior dos lucros e das vantagens. Por fim, o contentamento vem da dependência e não da independência de Deus. Sabe o que Paulo ele aprendeu? Eu sou feliz porque achei a vida que é Cristo. E esse estado de felicidade é inalterado, porque só ter Cristo me basta. Por isso eu sei viver na pobreza, na riqueza, na miséria, na fartura, na saúde ou na vida saudável. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele aprendeu que só Cristo o basta. Pensa em alguém de um coração resoluto, de uma firme convicção, e de uma grande paixão, e de uma centralidade em Cristo, que nada no mundo podia abalá-lo.
Ele está na cadeia, está feliz. Ele não tem o que comer, está feliz. Ele está comendo camarão, ele está feliz. Ele não está mais feliz porque está comendo camarão. Ele está feliz. Em toda e em qualquer situação. O cristão, eu e você, nós somos chamados para viver esse estado de vida. Se nós não estamos vivendo, tem algo em nosso coração que está nos roubando. E fecho com Tiago, que ele fala que as nossas tentações estão dentro de nós, da concupiscência do nosso coração, daquilo que nós desejamos, nos escraviza. Eu sou escravo quando eu invejo alguém. Eu sou escravo quando eu estou competindo com alguém. Eu sou escravo quando eu sou avarento. Coisas estão me escravizando, estão roubando de mim de ser aquilo que Cristo me chamou para ser. Se nós verificarmos um desses pontos que eu preguei para você hoje, significa que nós ainda não somos livres, mas somos altamente escravos dos nossos sentimentos. O estado de liberdade é o contentamento, é a felicidade em Cristo, apesar de ter ou não ter. Agora, isso é um aprendizado. Por isso eu digo a você que este é um sermão em que eu posso dizer que eu estou lutando para vivê-lo. Não olhem para mim como alguém que já chegou lá, mas olhem para mim como alguém que está correndo para chegar neste lugar. E a gente tem os nossos momentos das crises, nós temos os nossos momentos da apatia, nós temos os nossos momentos que a gente é tão chato que a gente nem se aguenta ver no espelho. Quem já chegou nesse momento? Você já chegou nesse momento? Eu tenho, já era, quem chegou nesse momento. Eu tenho vários momentos como esse, às vezes mais intensos ou menos intensos. Dá uma raiva. Uma vez o bispo Mano, ele falou brincando, ele falou assim, o Tiago canta uma maravilha, dá uma raiva. Ele disse assim, dá uma raiva ele cantar daquele jeito, a gente não conseguir cantar igual. Dá uma raiva a gente não conseguir ainda viver aquilo que Cristo nos propõe a viver. Dá uma raiva a gente ainda ficar escravo de alguns sentimentos que nós não gostaríamos de ter. Dá uma raiva. Mas o que eu e você não podemos fazer é fugir da presença de Deus. O que eu e você não podemos fazer é fazer como Jonas, fugir da presença de Deus. E, gente, o que mais tenho visto, gente, hoje, é fugir da presença de Deus. Esses dias eu falei com a Érica, eu falei assim, Érica, viver esse propósito de discipulado é pesado, é danoso. Eu entendo porque algumas pessoas não querem vivê-lo, porque ele dá trabalho. Dá um trabalho de morrer todos os dias, dá um trabalho de se sacrificar todos os dias, dá um trabalho. Ah, se eu pudesse viver só de ficar indo no culto, cantar e orar, como seria bom, mas eu não consigo, eu não consigo. Isso me deixa doido, isso me consome. Dá uma raiva quando você vê uma igreja funcionando no discipulado bonitinho, aí você fala assim, e a gente não funciona, mas aí você chega lá, também tem um monte de situações a ser trabalhadas, aí você fala, eu sou normal. Você está com raiva de quê? Você quer brigar com o quê? Você vai fazer uma guerra contra quê? Com o que você vai brigar? Briga com você. Briga com esses sentimentos. Briga contra a inveja. Faça guerra contra a competição. Faça guerra contra a avareza. Abra a janela da tua casa e joga dinheiro. Você venceu a avareza? Dê algo para alguém. Pega o seu carro zero e dá para alguém. E anda de bicicleta. Não sei. A gente está criando hipérboles, mas
na realidade, que eu quero dizer que a gente precisa ter uma ação concreta. A gente precisa ter uma ação concreta. A guerra, ela está travada dentro de mim e dentro de você. A gente não pode ser passivo mais. A gente não pode ficar vendo a banda passar. A gente tem que se posicionar. Nós estamos numa batalha. Que nós já somos vencedores em Cristo. Eu te falei que ia falar da vitória no final. Nós já vencemos essa batalha em Cristo. É possível em Cristo. Dá para viver o contentamento em Cristo. Porque Ele nos deu o Espírito que nos ensina, que nos transforma, que nos muda os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas ações. Eu tenho certeza que você já não é mais a mesma pessoa de quando você encontrou com Jesus. Você já é alguém já melhorado. Mas eu também tenho certeza que não parou por aí. A gente precisa permitir que Cristo trabalhe em nós ainda mais.